Olá, boa noite para todo mundo. Me digam aí se vocês estão escutando bem, se vocês estão nos vendo. Sim, estamos começando agora às 9 horas. Acho que a gente teve algum probleminha na programação dos e-mails antes, gente, mas tá tudo certo, tá? A gente está começando agora e depois a gente manda um e-mail com a gravação para vocês. Boa noite, pessoal. Evandro, Hugo, Tiana, Daiane, Monique, Olivia. Que legal. Estão escutando a gente? Tá escutando bem? Deixa eu dar boa noite também. Boa noite a todos. Tô aqui com a Alina Donar, poderosíssima do meu lado. Veio aqui falar com vocês hoje. Legal, estão escutando a gente. Boa noite. Yali, Hugo, Monique, que legal, gente. Digam aí de onde vocês são. A gente tá bem animada aqui para falar com vocês. Muito conteúdo. Hoje eu trouxe a Alina especialmente, veio aqui até Curitiba, só para falar aqui do meu lado com vocês. É um prazer enorme. E hoje a gente vai falar sobre inserção no mercado de trabalho através dos estudos no Quebec, né? A Alina, uma fera nesses assuntos. Daqui a pouco a gente começa aqui a Ai, Belo Horizonte, Paula, eu sou de BH também. Delícia, gente, Salvador, João Pessoa, Recife, Rio, amo, olha, beijo no coração de todo mundo, viu? Um privilégio estar aqui compartilhando tudo que eu aprendi, que eu sofri, porque emigrar, gente, não é moleza não, né, Fê? Não tem nada de romântico, gente, mas eu sempre falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu tô aqui para compartilhar tudo que eu tenho aprendido nos últimos 7 anos lá em Montreal com vocês. O privilégio é meu, viu? Obrigada pelo tempo de vocês. É um privilégio estar aqui. Obrigada, Fernanda. E eu agradeço muito por ter aceitado o meu convite, vir aqui compartilhar a tua história. Vai ser muito, muito rico. Gente, ó, escutem o que essa mulher fala, porque ela sabe do que ela está falando, já passou na prática por todas as experiências que ela compartilha com vocês, então realmente hoje vai ser uma noite para pegar o papel e a caneta, gente, anotar, que vem muita coisa boa por aí, tá? Então acho que a gente vai começando, né? Vambora. Bom, eu antes vou começar. A gente hoje está abrindo, né, essa sessão para o público, né, mas ela faz parte de um programa de coaching de imigração que o Viva Quebec está oferecendo, né, já estamos na reta final do nosso grupo de coaching, então o pessoal que participa desse grupo estava muito animado para ver a Alina hoje, e aí a gente está abrindo para o público para mais gente poder escutar a história dela e aprender com ela, né, então é um prazer muito grande estar. Obrigada, trazendo. Fê. E eu queria, Fê, posso contar uma historinha rápida de como a gente se conheceu? Claro. Gente, acho que é importante. Como é que eu e a Fernanda a gente se conheceu foi pelo Facebook, em dezembro de 2012, né, Fê? 2012, dezembro de 2012, quando a gente estava começando, eu também trabalho como estudante embaixadora para a Universidade de Montreal, para o Brasil, e a gente estava começando o nosso projeto de promoção da universidade e aconselhamento e orientação pelo Facebook, que eu também tenho um perfil que leva o meu nome ali na Université de Montréal, e aí a Fernanda me contactou, e a Fê foi a primeira pessoa que eu acompanhei o processo do início ao fim, assim, né, e a gente acabou ficando muito amiga. Ela estava pensando em ir para a França na época, e eu falei, não, vem para Montreal, que Montreal é incrível, e ela veio fazer o mesmo mestrado que eu, que na época eu estava fazendo mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal, ela fez o mesmo mestrado, a gente acabou ficando muito amiga, e foi daí que surgiu, a gente manteve contato, ela voltou para o Brasil, viajou o mundo, porque a Fê é super internacional, mas a gente sempre se fala, e eu vinha a Curitiba também, enfim, a trabalho, e ela falou, não, fica aqui na minha casa, vamos fazer um hangout, aí eu falei, nossa, Fê, você só manda que eu obedeço. Isso é raro, né, gente? E ó, gente, tenho que falar que ela é uma das responsáveis por eu ter conseguido minha bolsa de estudos lá em Montreal, né? Se não fosse ela me dar o caminho, não teria provavelmente chego nele, porque eu recebi muitos nãos até eu chegar ali, nesse anjo que me mostrou o caminho, e aí eu consegui chegar lá e consegui a bolsa de estudos. E a Fê conseguiu a bolsa, gente, para contar isso pra vocês entenderem
entenderem que é verdade, que é real, ela conseguiu uma bolsa para pagar o mestrado como se ela fosse quebequense. Então, ao invés de pagar $25 mil, que é mais ou menos o valor que custa um mestrado no Quebec, ela pagou em torno de 8 mil, que é um terço do valor. Ela conseguiu a bolsa C, que chama. E, além disso, ela ainda ganhou um cheque do coordenador do mestrado, né, Fê? Foi uns $2 mil? Foi $2 mil, que era uma bolsa de entrada, e depois eu consegui mais 2 bolsas, uma bolsa de excelência de $2.500 e mais uma bolsa de participação acadêmica que era pequenininha assim, mas qualquer, né, já ajudou a me manter lá. Olha que bacana. Então, depois dessa primeira bolsa, eu me viciei em bolsas e não parei de pedir. E, gente, é só ir atrás, é só a gente preparar o dossiê que a gente consegue, né? Então, vamos lá. Vamos começar então, gente. Bom, para quem está vindo de fora e talvez não me conheça muito, eu sou a Fernanda Krasuski, né? Eu sou fundadora do Viva Quebec, né? Um portal de imigração para o Quebec, onde a gente compartilha conteúdos aí com vocês e algumas... temos os guias de imigração, né? A nossa comunidade Viva Quebec, onde o pessoal pode entrar e postar todas as dúvidas lá, né? Que eu estou sempre respondendo. Então, esses são os nossos canais aí para estar atendendo vocês. E... então, a nossa convidada especial de hoje, né, ela é a Lina Donar. A Lina, gente, tem muita coisa, essa mulher já fez muita coisa na vida, mas eu vou ter que falar tudo para vocês entenderem o nível, o grau da pessoa que está aqui falando com vocês hoje, tá? Então, a Lina, ela é bacharel e mestre em Relações Internacionais pela Université de Montréal, né? Ela é presidente e cofundadora da Mission Abroad, tá? Que é uma organização que leva aí os estudantes de Relações Internacionais para Europa, América do Norte. Para a Europa, América do Norte em tours acadêmicos, né? Ela possui mais de 10 anos de experiência profissional, sendo a maior parte deles no Canadá. Ela viajou a trabalho em mais de 15 países nas Américas, na Europa. Ela trabalhou como headhunter numa multinacional americana. Ela realizou nessa multinacional formações como coach profissional, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Ela orientou centenas de estrangeiros com relação à integração no mercado de trabalho canadense, né? Foi diretora do Comitê de Desenvolvimento Profissional da Câmara de Comércio Latino-Americana do Quebec. Gente, muita coisa, mas ainda tem mais, acreditem. Ela ministrou na CLAC, né, a Câmara de Comércio Latino-Americana, ela ministrou palestras, organizou eventos para integração no mercado de trabalho em parceria com empresas localizadas em Montreal, então tem um extenso conhecimento na área de pessoas, né, e da integração das pessoas no mercado de trabalho. Ministrou dezenas de palestras no Brasil, no Canadá, na América Central, nos Estados Unidos, né, e apresentando o Canadá como destino acadêmico, né, representando como estudante embaixadora no Brasil a Universidade de Montreal. Então, gente, ela tem o currículo certo para falar para vocês como se integrar no mercado de trabalho canadense, principalmente o Quebec, né, mas Canadá. Então, gente, aproveitem, a Lina, então, vai falar um pouco para vocês, né, algumas estratégias e dicas. Lina, quando quiser falar também um pouco mais sobre o teu trabalho, fica à vontade. Ótimo. Que o seu trabalho é incrível, eu admiro muito. Então, obrigada, seja muito bem-vinda. Linda, beijo. Gente, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de estudar no Canadá, a primeira coisa que você tem que pensar é autoconhecimento, entender bem qual que é a sua motivação, seu perfil profissional, suas metas de carreira. Eu atendo muita gente que fala assim comigo, eu quero sair do Brasil de qualquer jeito e eu faço qualquer programa que seja elegível para eu pedir a residência permanente depois. Motivação errada. A sua motivação tem que ser com relação à sua realização profissional, porque estudar, nós o Canadá oferece, o Quebec oferece 1000 programas de estudos, mas você tem que pensar qual que é o programa que está alinhado com a sua formação acadêmica profissional, as suas metas de carreira, né, e que vai te levar até a sua realização profissional, porque quando a gente fala de estudos, todo mundo estuda para trabalhar depois, para se integrar no mercado de trabalho. Então, eu costumo dizer que você vai ter sucesso onde está a sua paixão. Às vezes, a sua área é um pouco mais inusitada, estudos religiosos, ou filosofia, ou música, uma área que talvez as pessoas pensem que não tenha, seja mais difícil para integrar no mercado de trabalho, mas mentira. Eu tenho visto brasileiros construindo carreiras incríveis em áreas que não são tão demandadas
demandadas pelo mercado de trabalho, mas porque é onde está o talento dessas pessoas, né? Que é onde está a paixão. Porque eu costumo que quando a gente tem paixão, a gente vai estudar aquilo até domingo à noite, se for necessário, né, gente? Então, isso é super importante. É o primeiro exercício que vocês têm que fazer. Então, assim, na internet, tem vários testes psicológicos que você podem fazer no site das próprias universidades, para tentar entender qual que é o melhor programa de acordo com o seu perfil. Isso é fundamental, para você não fazer um application, não começar um programa que não tem nada a ver com você, e depois você acabar desistindo. Isso também é muito comum. Olha, quanto dinheiro e tempo, energia você vai ter desperdiçado, tá? Então é muito sério. Quando a gente fala de imigração através dos estudos, deixar tudo no Brasil para começar uma vida do zero, e eu posso falar isso porque eu vivi isso, é muito séria a sua vida. Então, planejamento, planeje, tanto no sentido de fazer um cronograma, tá bom, eu quero para o Canadá, quero para o Quebec, para Montreal, quando que é a data, quando que é possível. Geralmente tem que ser um planejamento de pelo menos um ano, tá, gente? Porque quando a gente fala de pedido de admissão, geralmente você vai fazer esse pedido de admissão em torno de 8 meses a um ano antes do início das aulas, tá? Então, e até mesmo para você poder fazer o planejamento financeiro, isso é fundamental. Vou chegar lá. Então, vamos por partes. Definir o programa de estudos. Quando a gente fala de programa de estudos, pode ser um programa em um college. Quando a gente fala de integração ao mercado de trabalho, tá? Então, pode ser um programa em um college, que vai ser um programa mais técnico, que é muito bem aceito no mercado de trabalho. Quando a gente fala de pedir residência permanente em seguida, através do PEC, que é o Programa de Experiência Quebequense, que é um programa que dá acesso direto à residência permanente em seguida, tem que ser ou um DEC, que é um DSC, ou um DEP, que é um DEP. Então, DSC, Diplôme d'études collégiales, ou um DEP, que é um Diplôme d'études professionnelles. Tem que ser um desses dois programas, uma carga horária de, no mínimo, 1.800 horas, tá? Tô falando de college. Universidade, para ser elegível para o PEC, para você poder pedir a residência permanente em seguida. Tem que ser ou uma graduação, a graduação no Canadá tem duração de 3 anos, né? No Quebec, duração de 3 anos, ou um mestrado ou um doutorado. Pós-graduação não é elegível para você pedir residência permanente depois. Sempre que você faz um college ou qualquer programa universitário, você tem direito a pedir um visto de trabalho pós-estudos. Mas tem que ser ou DEC, ou DEP, ou graduação, ou mestrado, ou doutorado, para você ter direito ao famoso documento que se chama CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, que é o documento que vai te dar acesso à residência permanente, tá? Voltando um pouquinho aí nessa linha do tempo. Definir o programa de estudos. Eu recomendo, gente, eu queria desmistificar o mestrado, o doutorado. Eu atendo muita gente que fala, eu vou fazer um college porque é mais fácil. Eu represento colleges, mas tem clientes meus que eu falo, não, você não vai fazer um college, porque vai ser um desperdício. A pessoa tem toda uma formação super interessante e pode perfeitamente fazer um mestrado. As pessoas têm muito medo de fazer mestrado, eu mesma tinha medo, mas no Canadá, no Quebec, que a gente está falando, né, do Quebec, tem um mestrado profissional. Tem um mestrado clássico, que é o Contese, que é o reconhecido pelo MEC aqui no Brasil, e tem um mestrado profissional, onde você faz um estágio acreditado, que é o que eu fiz. Eu né, a Fê também, a gente fez um mestrado profissional, então nós cursamos as disciplinas, e depois eu fiz um mestrado na delegação do Quebec em Atlanta, estágio, né? Um estágio, e a Fê fez um estágio na ONU, na UNEP, né? Na ONU, no secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Lá em Montreal. Olha que chique, poderosa demais. Então, a gente preferiu, porque a gente não somos acadêmicas, a gente preferiu esse estilo do mestrado mais profissional. E eu sempre brinco, eu falo, gente, se eu que sou loura eu consegui, você também consegue. Eu fui no primeiro dia de aula morrendo de medo e eu vi que não era nem um bicho de 7 cabeças, a gente estuda pra caramba. A relação com os professores, ela é muito mais horizontal do que no Brasil, então os professores, eles têm mais flexibilidade, o fato da gente não ser anglófono ou francófono, é só ir lá conversar, eles estão acostumados a lidar com alunos do mundo inteiro. E se você for para uma universidade francófona, igual tem a UQAM e tem a Universidade de Montreal, em nível de pós-graduação,
muitos professores permitem que você escreva os trabalhos em inglês. Existe uma regra comum. Então, você pode só conversar e apesar de que as aulas vão ser sempre ministradas em francês, no caso das universidades francófonas. Em Montreal, vou falar mais de Montreal, que eu acho que a grande popstar, né, do Quebec. As francófonas são a Universidade de Montreal, a HEC, que está afiliada à Universidade de Montreal, que é a Escola de Negócios, e a Polytechnique, que é a Escola de Engenharias, tá? Esse é o campus da Universidade de Montreal. Depois tem a Universidade do Quebec em Montreal, que é o CAM. E, bom, deixa eu falar da cidade do Quebec, tem a Universidade de Laval, que é muito famosa também, que são universidades francófonas. As anglófonas, em Montreal tem a Concórdia, que é o equivalente de uma Fundação Getúlio Vargas no Brasil, ou mais estilo SPM, assim, ela é muito ligada ao mercado de trabalho. Tem a McGill, que é considerada a melhor universidade do Canadá. E uma das melhores do mundo. Do mundo, tá lá. Acho que terceiro ou quinto lugar. Assim, a admissão na McGill é mais difícil, e ela é bem acadêmica, a McGill. Deixa eu ver. É isso. Concórdia e McGill são as duas. Então, essas são as universidades. A Bishop também. Tem a Bishop também, exatamente. Mas fica na Grande Montreal, um pouquinho fora, assim. Então, e claro, na província do Quebec tem outras universidades menores no interior. Mas, gente, eu sou suspeita, eu vou falar de Montreal, porque Montreal sempre ganha como uma das melhores cidades universitárias do mundo, sempre fica entre as 8 e 10, e sempre, há muitos anos, ganha como a melhor cidade universitária do Canadá, tá? Por quê? Primeiro, pela qualidade das instituições, que realmente é incrível, a gente pode testemunhar, porque a estrutura das universidades é simplesmente impressionante. Tem desde... Eu sempre recebo as newsletters, e eu estava vendo lá, a newsletter tinha desde uma conferência com um acadêmico super importante que ganhou o prêmio Nobel, até um concurso de biscoito de Natal para os estudantes, entendeu? Então, assim, desde centro esportivo até grupo de teatro, uma sessão de filme. Então, a vida universitária é muito rica. Tem psicólogo, médico para os estudantes, tem creche para os estudantes que são pais, né, que têm filhos. Então, tem de tudo, assim. Então, assim, Montreal, bom, qualidade das instituições, segundo o custo de vida, Montreal é infinitamente mais barato se comparado a Vancouver e Toronto. Não dá, gente, em termos aluguel é bem mais barato, passe do metrô, alimentação, entretenimento, tudo. E Montreal é a cidade dos festivais. Também Montreal é a capital universitária, gastronômica e também cultural do Canadá. O que significa isso? Que você come muito bem, que você se diverte horrores e ainda por cima estuda nas melhores universidades, né? Então, Montreal tem esse diferencial. E também, recentemente, o primeiro-ministro do Quebec, tem algumas semanas, anunciou oficialmente que eles querem dar preferência para que os estudantes se tornem residentes permanentes, tá? Felipe, já vou responder todas as perguntas, porque é tanta coisa para falar, gente, é muito... Quando a gente fala de estudar no Quebec, estudar fora, é um universo, tá? Então, assim, já vou deixar vocês fazerem perguntas, porque é muita coisa para falar. Mas se quiser, já pode escrevendo, porque daqui a pouco a gente começa a responder. Então, assim, Montreal é uma cidade bilíngue, as pessoas cumprimentam falando hi, bonjour, tá? Então, você escolhe o idioma que você quer falar. Isso, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade, tá? Então, falando em termos de integração no mercado de trabalho, você pode ir com só um dos idiomas? Pode, mas é claro que é um fator limitante, tá? Então, assim, eu recomendo, Elina, eu falo só inglês. Ok, vai fazer um programa em uma universidade anglófona, mas desde o primeiro dia de aula, busque um curso de francês dentro da universidade para você ir estudando francês, e quando, no meio da sua formação, ou quando você se formar, você seja um candidato mais competitivo para o mercado de trabalho, tá? Porque falar um só idioma vai ser um fator limitante, não tem jeito, tá? E também, se você fizer um programa em inglês, no final, para você poder pedir o CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, e poder pedir a sua residência permanente, você vai ter que fazer uma provinha de francês. Quem estuda em francês não precisa de fazer essa provinha, mas quem estuda inglês tem que fazer essa provinha para poder mostrar que tem um conhecimento mínimo para poder se integrar no mercado de trabalho. É uma prova que chama TEFAC, que ela é simples, múltipla escolha, e o que vale mais pontos é uma entrevista em francês com
enfim, uma pessoa que vai fazer uma entrevista de uns 20 minutos para entender o seu nível, tá? Então, tranquilo, Felipe. Então, gente, vamos falar de processo de admissão. Para o college, gente, é muito fácil. O college, é por isso que muita gente prefere o college, porque quer uma admissão simples, sem ter dor de cabeça. Para o college, você vai precisar apresentar o seu diploma com histórico de notas do 2º grau somente, você faz a tradução juramentada, manda as cópias autenticadas. Gente, todas as traduções juramentadas sempre ficam com você. Imagina se cada vez que você fizer um application para uma universidade, um college, se for mandar os originais das traduções, você vai falir, porque custa caríssimo. Manda cópia, né? Tenha várias cópias. Exatamente. Então, o original da tradução juramentada sempre fica com você, tá? E aí você sempre manda as cópias autenticadas das traduções juramentadas. Ficou claro? Então, para o college, você vai mandar as cópias autenticadas das traduções juramentadas do diploma com as notas do seu 2º grau, algum comprovante no cartório do Brasil, Evandro, exatamente, sempre do Brasil, sem problema, tá? Bom, além das notas do 2º grau, você vai mandar a certidão de nascimento, também sempre a cópia autenticada da tradução juramentada, tá, gente? Tudo traduzido. E algum comprovante do conhecimento do idioma. Então, você vai fazer um programa no college em francês, pode ser o certificado da sua escola de idiomas, não precisa ser nenhum DELF, DALF, ou se o programa for inglês. O college não exige IELTS, TOEFL, nada disso, tá? E, na verdade, se você não tiver nenhum comprovante, também nem isso nem precisa. Alguns dias antes de você começar o programa de estudos, o college vai pedir para você fazer um exame de conhecimento do idioma, mas é um nível intermediário, é tranquilo, tá? Mas você tem que estudar o idioma não por causa do application e para ser admitido no programa. É que isso é condição sine qua non. Imagina você vai fazer um programa de estudos e você não tem a proficiência no idioma. Gente, você vai passar aperto. O sonho vai virar um pesadelo. Quando eu comecei o mestrado, eu já estudava francês há anos, muito antes de migrar. Eu migrei no final de 2009 e em setembro de 2012 comecei o mestrado e eu comecei a estudar francês ainda na faculdade, a gente abafa casa, muitos anos atrás. É muita incrementidade. E eu passei aperto, porque uma coisa é você trabalhar, escrever e-mails, outra coisa é você escrever um trabalho nível acadêmico, que você vai ter que fazer pesquisa, e outra, a gente lê na universidade, no college, a gente lê muita coisa em inglês para escrever em francês. Gente, você imagina. São 2 idiomas estrangeiros. Eu lembro que eu ficava exausta. Eu levava 1 hora para escrever uma página, às vezes até mais. Então, no início é duro. Então, por isso que é importante você estudar o máximo que você puder, ou do francês ou do inglês, né, de acordo com o programa que você fizer, para que o idioma não seja mais uma questão, não seja um problema para você, porque você já vai ter que... desafio a mais, né? Você já é difícil quando a gente tem aula em português absorver aquele conteúdo novo. Imagina, você vai fazer um programa na área de engenharia, um programa na área de biológicas ou do direito, que a pessoa lá está falando um conteúdo de uma área específica. Linguagem técnica, tudo mais. E aí você tem que ficar traduzindo, tentando entender. Não, o idioma não tem que ser uma questão mais. Você já tem que estar fluente, seguro, para você poder absorver o máximo. Também por quê? Sobretudo em universidade. Gente, college não oferece bolsa de estudos, tá? Então, por isso que muita gente também orienta e fala, olha, vai fazer universidade, porque no college tem programas em college, por exemplo, La Salle, que é um college que eu represento também. Amo La Salle, estrutura incrível, até, inclusive, foi minha primeira experiência profissional em Montreal, foi no La Salle, fiz um estágio não remunerado de 1 mês lá. College não existe bolsa, então tem programa que custa $36 mil, você vai pagar os $36 mil por um programa de 3 anos, ponto, não existe negociação. Na universidade, o mestrado vai custar $25 mil, o valor total para o estudante internacional, mas você tem chances de conseguir bolsa, igual a Fernanda. Grandes chances, a princípio era 25 mil, mas no final das contas, ela pagou 8 mil, e até menos, porque ela ganhou outras 2 cheques de $4 mil, né? Ou seja, eu paguei o quê? 4 mil. 4, 5 mil dólares. Pois no final das contas, entendeu? Então, o mestrado... Mais barato do que qualquer coisa aqui no Brasil, né? Pois é. Então, muitas vezes o mestrado, dependendo do programa em um college, vai ser até mais barato, 25 mil, mas ainda pode cair muito esse valor, porque tem chance de você conseguir bolsa. Bom, vamos falar do application, já falei do application para o college, que é simplérrimo, né, gente? Então, diploma com histórico de notas do 2º grau e certidão de nascimento.
Graduação também é muito simples, é a mesma coisa. Histórico com notas do segundo grau e certidão de nascimento, só que para graduação, aí a gente fala de universidade, é obrigatório fazer o teste de proficiência no idioma. Então, se for uma universidade francófona, no Quebec eles exigem o TFI, Test de Français International, teste de francês internacional, que a própria universidade aplica. Então, você tem que chegar uns dias antes de começar a graduação, eles te dão uma admissão condicional, ou seja, você mandou os documentos, você tinha a média global no segundo grau necessária, foi pré-admitido, mas eles vão te falar, você está pré-admitido, mas para dar admissão final, você precisa chegar uns dias antes em Montreal, fazer o TFI, e se você passar, você pode começar as aulas em setembro, em janeiro, que são as entradas principais, e se não passar, você pega a sua passagem, pega a sua mala e volta para o Brasil, tá? Então, por isso que não dá para brincar, tem que estudar para caramba, se preparar para o TFI. Você pode também fazer o TFI no Brasil, você não precisa esperar para fazer o TFI em Montreal. Só que acontece, ainda assim vai ser necessário ir a Montreal, porque o TFI, originalmente, ele não tem redação. Ele é só uma prova de múltipla escolha, tá? E que não é difícil não, tá, gente? Eu já fiz o TFI, é tranquilo. Só que a Universidade de Montreal, eles dão a própria redação. Então, por mais que você faça o TFI no Brasil, eles vão te pedir para depois ir em Montreal alguns dias antes para fazer só a redação, tá? Por isso que às vezes é melhor você deixar para fazer tudo em Montreal, porque você vai ter mais tempo para estudar e se preparar e fazer o teste dentro da universidade, tá? Então, o que é mais difícil, que é onde o pessoal costuma afundar, gente, o pé na jaca, é no tal da redação, porque escrever em francês não é fácil, é por isso que tem que treinar muito, ler muito, tá? Segredinho para aprender o idioma, o quanto antes, é estudar todo dia, gente, é ralar muito, é estudar meia hora por dia, todos os dias a gente tem que ter contato, porque o cérebro entende que você precisa daquele idioma para sobreviver. É por isso que quando a gente faz imersão, a gente aprende tão rápido, porque o cérebro entende, fala assim, opa, eu preciso disso aqui para me comunicar, tá? É coisa assim, do animal dos ancestrais. Então, o segredo é você andar com um livrinho na bolsa, com um podcast no celular. Ouve muita música em inglês? Pois então começa a ouvir música em francês, se for o caso do francês idioma, tá? É estudar todo dia um pouquinho, 7 dias por semana, tá bom? É se condicionar. Bom, falei da graduação. Mestrado. Eu sempre falei, gente, eu recomendo sempre, você já tem a graduação, vai direto para o mestrado, tá? Ainda mais que a gente está falando para o Canadá, é muito mais interessante você ir direto para o mestrado. Depois que você tiver o mestrado, aí você faz todas as pós-graduações que você quiser. Mas o mestrado é interessante por diferentes aspectos. Primeiro, integração ao mercado de trabalho, que o mestrado ele tem muito mais peso, tá? Segundo, que o mestrado, você tem a possibilidade de pedir bolsa de estudos. Pós-graduação, gente, quais são as pós-graduações? Tem microprogramas e também tem o DSS, que é o Diplôme d'études spécialisées. Então, o DESS. Essa pós-graduação, ela é de 1 ano e meio. Com mais 6 meses, você tem um mestrado, entendeu? Então, é um pouquinho mais de esforço, e o mestrado, ele tem ofertas de estágio muito mais interessantes, que a gente recebe no nosso e-mail da própria universidade, e a possibilidade de pedir bolsas, o que não acontece na pós-graduação. Então, assim, não tenham medo do mestrado. Application para o mestrado, aí já é um pouquinho mais complexo, mas também nada que não seja possível. Se a gente conseguiu, vocês também conseguem, pelo amor de Deus. O que você precisa? Primeiro, ver lá na página do programa quais são os pré-requisitos, tá? Não adianta você aplicar para um mestrado que você não tem os pré-requisitos, tá? Quando falo assim, é lógico que tem alguma flexibilidade, tá? Mas também, assim, se for muito diferente da sua área, aí eles vão exigir que você faça disciplinas propedêuticas, né, para poder compensar a sua falta de conhecimento, e às vezes você vai ficar 1 ano a mais fazendo. Então, assim, às vezes é melhor buscar um caminho alternativo, tá? Que você fala ali, não quero fazer uma orientação de carreira, tá? Aí eu vou te pedir para marcar um coaching para eu poder te orientar de forma personalizada, porque aí é caso a caso, tá? Tem que ser bem personalizado. Porque às vezes a gente consegue encontrar um programa que vai te ajudar a reorientar na sua carreira, mas que você não sai completamente dela, não tem que gastar tanta energia, tanto dinheiro para se reorientar. Então, documentos para o mestrado. Em geral, você vai precisar apresentar diploma com histórico de notas da sua graduação,
Sempre tudo traduzido. Tudo que é diploma oficial, gente, tradução juramentada, tá? Cópias autenticadas, tradução juramentada. Diploma com o histórico de notas da graduação, o seu currículo no idioma da universidade, então, ou em inglês ou em francês. 2 cartas de referência que podem ser em inglês, mesmo que a universidade seja francófona, não tem problema nenhum, as cartas de recomendação em inglês. A carta de recomendação, ela tem que ser sempre de ou superiores que trabalharam com você, ex-chefes, né, ou professores, ou clientes, né, se você for empreendedor ou autônomo, cliente também é chefe, né, gente, a gente sabe bem, né, Fê? Então, também pode ser cliente, tá? E é importante que a carta de recomendação, ela fale das suas competências, tá, gente, de forma bem pragmática, tá bom? Apresentando fatos que você realizou para te empoderar, te vender, tá bom? Eu tenho experiência em RH. Sim, ofereço, Patrick, com coaching profissional, no final vou explicar todo o serviço, ofereço sim, eu preparo as pessoas para entrevista especificamente, tá? Para aumentar a sua chance, você chegar lá todo empoderado, receber oferta de emprego na hora, que é isso que acontece, viu, gente? Não é papo de vendedora. Mas, bom, cartas de recomendação geralmente são 2, alguns programas pedem 3, tá bom? Super importante que lá na assinatura tenha o nome da pessoa, informações de contato, e-mail e telefone, tá bom? Isso é fundamental. E, claro, essas pessoas têm que estar cientes que elas podem receber uma ligação a qualquer momento internacional. Então, se as suas referências, por exemplo, não falarem, Lina, mas a minha referência não fala inglês, não tem problema. Você pede para ela escrever a carta em português, você traduz, não precisa ser tradução juramentada, você mesmo traduz para o inglês ou francês, ou peça para o seu professor de idiomas traduzir ou revisar, gente, é muito importante que o currículo, carta de motivação, de referência, todos os documentos sejam feitos com muito rigor, tá? A gramática correta, impecável, o design, né, a estrutura do documento, tudo no modelo certinho, tá? Porque é isso que vai definir a admissão de vocês e também conseguir bolsas posteriormente, também rigor, gente, tá? Em inglês, accuracy, em francês, rigueur, italiano, rigore. Eu sempre repito isso porque é fundamental, tá bom? E se a sua referência não fala inglês nem francês, então ela vai escrever a carta em português, você traduz, e aí você anexa a tradução junto com o original em português, tá? E você pode colocar uma notinha junto, você escreve uma cartinha explicando que a sua referência não fala nem inglês nem francês, tá bom? Que aí dificilmente eles vão ligar, mas, gente, na universidade é muito raro eles ligarem para as referências, tá bom? Mas a gente nunca sabe, exceções sempre existem e a gente tem que estar preparado para elas. Bom, então, graduação, diploma com histórico de notas da graduação, currículo no modelo quebequense, tá, gente? Pelo amor de Deus. Qual que é o modelo do currículo quebequense? Com verbo d'action, action verbs, nada de modelo brasileiro, que é com frases extensas. Lá eles colocam frases curtas com verbo de ação. Então, vai colocar, por exemplo, o título da sua posição, executivo de vendas. Aí tem lá, estudo de mercado, traduzir documentos, ministrar cursos de treinamento, escrever orçamentos, tá? São os verbos, frases curtinhas, tá bom? Entra lá no Google, também você vai achar modelo currículo quebequense, ou então bem, marca uma consultoria que a gente também faz isso tudo, eu vou explicar no final como é que funciona o coach, tá bom? A gente resolve esses problemas todos. Então, diploma com histórico de notas, currículo, 2 cartas de referência, carta de motivação. Gente, a carta de motivação é tão importante. Eles selecionam ou desqualificam candidatos pela carta de motivação. O que tem o que você tem que colocar na carta de motivação? Você tem que fazer a conexão, a ponte entre a sua experiência, o que você tem que é pertinente em termos de formação, experiência profissional, e que faz com que você queira fazer aquele programa de estudos. Por que você quer? Quais são as suas metas de carreira? Por que você quer fazer aquele mestrado, aquele doutorado? Tá bom? Eles querem entender qual que é a pertinência daquele programa de estudos para o seu perfil, para as suas metas de carreira, tá? Então, você tem que colocar em palavras o que estava no seu currículo que seja pertinente, tá, gente, com o programa de estudos. Se eu, por exemplo, sou engenheiro, estou indo aplicar para um MBA, por exemplo, tudo bem. Mas o que eu fiz em termos de gestão de projetos e negócios na área de engenharia que seja pertinente para eu fazer um MBA, tá bom? É isso que interessa, essa ponte, a pertinência. E, claro, tudo com modelo perfeito, impecável, é fundamental. A gramática correta e o design do documento também, tá, gente?
em mestrado, geralmente, eles não pedem, vou falar aqui da Universidade de Montreal e da UQAM, se você ficar claro no seu currículo e na qualidade do seu dossiê que você tem um nível de francês adequado, eles não vão te pedir o TFI, tá? O TFI não é obrigatório, mas se não ficar claro que você tem um nível suficiente do francês, eles podem sim te pedir o TFI, que é o Test de Français International, para ver a sua proficiência no idioma. Agora, em programas onde o idioma ele é protagonista, então, no caso, programas na área de comunicação e direito, aí eles pedem um TFI sim, tá, gente? Porque mesmo o MBA, né? O MBA também pede, tá? O MBA vai pedir o TFI, se for um MBA em francês, ou o TOEFL, ou o IELTS, se for um MBA em inglês, e vão pedir também um teste, o GMAT, que é o General Management Assessment Test, que é um teste difícil pra caramba de inglês e matemática. Eu falo que eu já fiz, gente, eu sou loura pra matemática, vocês não têm noção, eu afundei na matemática. No inglês eu fui bem, mas na matemática, meu pai do céu. Então, assim, o difícil desse teste, do GMAT, é que ele dura 4 horas, e você tem média de 2 minutos para fazer cada questão, e tem 2 dissertações para fazer, sendo que você tem 30 minutos para cada dissertação. Então, quem for fazer MBA, estuda muito para tirar uma nota muito alta no TOEFL, no IELTS e no GMAT, tá? GMAT, tá, gente? General Management Assessment Test. Isso no caso do GMAT. Bom, ainda falando de mestrado, igual eu falei, quando o idioma é protagonista, eles vão pedir, com certeza, um teste de proficiência. Se não for, por exemplo, o mestrado em estudos internacionais que a gente fez, não pediram teste de proficiência pra gente. Então, eu mandei, porque eu já tinha. Então, eu mandei o TCF, o Hugo tá perguntando se serve o TCF. Quando não é pedido especificamente, você pode mandar como complementar. Exatamente. Mas se pedem especificamente algum outro diploma, tem que... Algum outro certificado, aí tem que ser o que eles pedem. No caso do mestrado, em geral, eles não pedem para escrever nenhum pré-projeto de pesquisa e nem você também não precisa ter um professor orientador. A grande maioria dos mestrados, tá? Você vai buscar um professor orientador depois que você tiver começado o mestrado. Doutorado, Daiane, para o doutorado, mesmo os documentos do mestrado, os diplomas todos que você tiver com histórico de notas, mais carta de motivação, currículo, 2 cartas de referência, e aí o doutorado, sim, é fundamental você escrever um pré-projeto de pesquisa em torno de 5 páginas, e também você já precisa ter uma carta de aceite de um professor orientador. Gente, isso é fundamental, você vai ter que encontrar um professor orientador, tá? Lina, como é que eu faço para encontrar um professor orientador? Gente, eu poderia aqui ficar falando 1 hora falando só sobre isso, e eu também explico tudo no coaching acadêmico, como é que você faz para buscar o professor orientador, mas basicamente você tem que escrever um e-mail de apresentação, buscar lá no repertório de professores do departamento que te interessa, um professor que esteja alinhado com as suas metas de carreira, né? Você vai escrever um e-mail de apresentação que tem que ser assim, o e-mail da vida, em anexo você vai colocar o seu currículo, o pré-projeto de pesquisa, e vai mandar esse e-mail para o professor orientador. Se ele não responder em 1 semana, reenvia esse e-mail e liga diretamente. Antes, para você ligar, você tem que se preparar muito bem para ser uma ligação muito objetiva, você fazer muito bem o que a gente chama de elevator speech. Alguém aqui já ouviu falar desse termo, elevator speech, que é o discurso do elevador, literalmente? Que, ou seja, quando você vai se apresentar para uma pessoa, e o elevator speech, eu sempre costumo dizer que você tem que conseguir deixar o seu interlocutor com o filtro cor-de-rosa, gente, nos primeiros 30 segundos. A psicologia fala isso, não sei o que estou falando, é aquela história da primeira impressão que fica, ela é muito forte. Porque se o filtro fica cor-de-rosa nos primeiros 30 segundos, ou seja, se você consegue cativar o seu interlocutor logo de início, todo o resto da conversa, da negociação, da entrevista de trabalho, fica tudo muito mais fácil. Agora, se o filtro fica cinza, boa sorte, porque aí o resto fica mais difícil. Não é que você não consiga reverter, mas idealmente tem que ficar tudo lindo no início. Então, aí você tem que se preparar muito bem para essa ligação. Lina, como é que eu faço, gente? Marco coaching, porque eu tenho tanta coisa para falar ainda, a gente já tem 30 minutos, o tempo já está acabando, tem que abrir para perguntas. Isso no doutorado, pode falar. Não, pode falar, termine do doutorado. E doutorado é basicamente isso. Gente, doutorado sempre você vai fazer com bolsa, tá? Não existe fazer doutorado sem bolsa. E olha, as universidades precisam de estudantes, eles chamam de 12e e 3e ciclo, né? 12e ciclo são os programas em nível de mestrado e 3e ciclo em nível de doutorado. E para quem for fazer pós-doutorado também, que aí já vai ser inclusive um visto de trabalho, tá? Só para que vocês saibam, todos os outros programas é visto de estudante. Visto de doutorado é
quando você vai fazer pós-doutorado, desculpa, é um visto de trabalho, tá? Então, você também precisa de um orientador e sempre tem que ser com bolsa, tá? A gente tem muita bolsa, olha, tem bolsa do Departamento de Estudos. E você entra no site da universidade, sempre vai ter um site com um repertório de bolsas. Dica, não adianta aplicar para bolsa que você não preencha todos os pré-requisitos. Gente, nem perca o seu tempo. Tem que preencher todos os pré-requisitos para você aplicar para bolsa, tá? Qual que é a importância? Rigor na preparação dos documentos, tá? Muito rigor, os documentos no modelo correto, igual eu já expliquei tudo, assim, carta de motivação muito bem escrita, o currículo também, e vocês têm que ter abordagem correta sempre. Quando vocês forem contactar os professores orientadores, sempre chega oferecendo, não peça nada. O que você pode oferecer? O que você vai acrescentar naquela unidade de pesquisa para a equipe daquele professor orientador? Porque a gente tem que entender que esses professores são contactados por alunos do mundo inteiro. Então, você tem que saber vender seu peixe. Linda, mas como é que eu vou vender meu peixe? Como é que eu vou fazer meu marketing pessoal? Gente, marca o coach. Mas muita coisa para uma hora, porque é muita coisa, não dá para a gente falar. E isso porque eu quero dar umas dicas aqui em termos de mercado de trabalho, antes de terminar, que eu sei que a gente precisa abrir para as perguntas. Mercado de trabalho no Quebec. Ele é muito mais horizontal do que no Brasil. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma mentalidade um pouco mais colonialista, no sentido de que tem o patrão e o subordinado, né? O organigrama no Quebec, no Canadá todo, ele é muito mais horizontal. O superior, ele tem muito mais abertura para as ideias do subordinado, digamos assim, não tem muito essa relação. E também, como tem mais ofertas de trabalho, então as pessoas, elas não aceitam abusos no trabalho, nem assédio moral, tudo, eles têm muito uma cartilha, tudo assim, para sua proteção, você não pode ser abusado no trabalho, o respeito pelo outro, pelo espaço do outro, ele é muito importante. O Canadá precisa de mão de obra, gente, não sou eu que estou falando, tem um think tank que chama Montreal Internacional, que até hoje saiu um portrait, fiquei tão feliz, eles fizeram uma newsletter contando um pouquinho da minha história, né, mostrei para a Fê hoje, e aí eles fizeram um estudo mostrando como é que o Canadá vai ter sérios problemas de falta de mão de obra lá em torno de 2030. Hoje o Canadá já tem um problema sério de mão de obra, mas o que o Canadá fez, gente? O Canadá é muito inteligente. Eles dificultaram o processo de imigração, não porque eles não precisam de mão de obra, mas para poder forçar as pessoas a emigrar através dos estudos, porque aí, como estudante, de certa forma, você já entra como investidor, porque imagina, o processo de imigração custa caríssimo, tá, gente, para o governo, porque as taxas que a gente paga das documentações, os exames, processo do Quebec, não é caro, acho que em torno de $4.000 você paga tudo, assim, só que para o governo custa muito caro cada pessoa que vai como residente. Então, o que eles fizeram? Só que eles precisam de imigrante. Então, eles dificultaram, o processo de migração está mais lento, porque aí eles pegam a creme de la creme, o pessoal que tem dinheiro, formação acadêmica, que realmente quer ir para o Canadá. Porque aconteceu muito, de muitas pessoas irem como residentes permanentes, e depois desistirem, acabarem voltando para os seus países de origem. Eles não querem isso, porque eles investem muito na gente, que a gente chega lá como residente, a gente tem curso de francês, tem sistema de saúde público, escola pública, enfim, tem muito benefício. Então, eles querem que a gente fique. Então, dessa forma, eles trazem você já como investidores, né, investindo uma grana para poder estudar, e quando você vai pedir o visto, você tem que comprovar que você tem o valor para pagar o primeiro ano do programa de estudos, mais o valor de subsistência para você e para sua família, tá? Agora, o Canadá, só para vocês entenderem como é que precisa de mão de obra, lá na lista de profissões prioritárias que eles precisam, tem pessoal da área da saúde, enfermeiros, engenharias, tecnologia da informação. Até aí, tudo bem, no mundo inteiro tem falta desse tipo de profissional. Agora, está lá também finanças, comércio, administração, marketing. Vendas. Gente, entendeu? Aí você vê que está faltando. O Canadá é um país que ele está envelhecendo muito rápido. A taxa de natalidade ela é extremamente negativa no Canadá. Ela só é positiva entre os imigrantes. Gente, nós brasileiros somos a salvação daquele país. Vocês não estão entendendo. Eu dou palestra, o pessoal morre de rir. Eu falo, não, gente, estou falando sério, porque a gente sabe paquerar, a gente gosta de namorar, né? A gente quer casar, Então, e nós brasileiros somos muito bem-vindos no mercado de trabalho. Eu trabalhei como headhunter nessa multinacional americana, Tech Systems,
trabalhei em outras empresas também, continuo trabalhando para a Universidade de Montreal, e, enfim, outros projetos com outros colaboradores, e eu posso dizer, onde eu vou, as pessoas falam muito bem dos brasileiros. Primeiro, porque nossa formação acadêmica profissional é excelente. Segundo, que a nossa capacidade de se relacionar, se adaptar e trabalhar em equipe é muito boa. A gente se adapta muito bem, diferente de outras culturas, com todo respeito, tá, gente? Mas da China, países árabes ou África, que existem diferenças culturais importantes. Nós somos primos. Os quebequenses são os latinos da América do Norte, gente. Eles também, igual a gente, gostam de sair para tomar uma cerveja, para rir, para dançar. Quebequense conhece, já vai te pegando e vai te dando um abraço e contando uma piada. Então, nisso existe uma sinergia muito boa. Lá na Universidade de Montreal, que eu posso falar com mais propriedade, os professores pedem pra gente, falam, tragam mais brasileiros, porque a gente adora trabalhar com os brasileiros, tá? Mercado de trabalho. Salário mínimo são $11 por hora. Quando você trabalha em uma universidade, mestrado, eles pagam $20 por hora, você pode ser assistente de professor, monitor, enfim, tem várias oportunidades, $20 por hora. Você, como estudante, você tem direito a trabalhar 20 horas por semana, tá? Então, 20 vezes 20 vai dar $1.600 por mês. Gente, com $1.600 você paga suas contas no final do mês tranquilo. Eu morei sozinha no apartamento de um quarto, no bairro Central, Montreal, no Platô, Montreal, que é super... E eu pagava... $700 de aluguel, mais $80 por mês do cartão do metrô, que você usa à vontade, né, do ônibus, mais $50 de internet, $50 de celular, mais uns $20 por mês de eletricidade, porque o aquecimento estava incluso. E então, $300 de alimentação. Exatamente. Então, seu custo fixo fica em torno de $1.300 por mês. Isso eu tô falando se você morar sozinho, num apartamento de um quarto, no bairro Central em Montreal, um bairro bacana, tá? Agora, se você alugar um quarto, morar num bairro um pouquinho mais distante, $1.000 dá para... Você pode diminuir o seu custo fixo, às vezes até $800, tá bom? A residência estudantil dentro da universidade, né, você aluga um quarto que é bacaninha por $350 por mês. Eu não gosto, porque eu acho muito pessoal. Sim. Então, eu gosto de gente, sou de pessoas. Um pouquinho, deixa eu só terminar, eu sei que o nosso tempo já está, eu vou responder as perguntas do pessoal, mas um pouquinho mais sobre mercado de trabalho. Eles precisam muito de profissionais, igual eu falei, na área de tecnologia da informação. Eu trabalhei como headhunter na área de TI, especificamente, e olha, eu vi eles pagando $80 por hora para programadores, C Sharp e .NET. Então, paga-se muito bem para consultores. Agora, é importante falar o idioma muito bem, tá, gente? Muito, muito bem. Os enfermeiros também são muito bem-vindos, mas, assim, tem profissões que são regulamentadas por ordens profissionais. Então, assim, advogado é mais complicado, médico também, tá? Engenharia civil, todo o trabalho que tem uma responsabilidade civil vai exigir que você faça o processo da ordem. Então, por exemplo, quem é da área do direito, a pessoa chega lá, ela praticamente tem que refazer a graduação para poder fazer a prova do Barreau, que chama, que é o equivalente à nossa OAB, e aí ela faz a prova e depois ela tem que passar por uma bancada, que não é fácil. Eu conheço brasileiros que já conseguiram, mas ela tem que estar disposto a pagar o preço, por isso você vai levar mais tempo para se integrar no mercado de trabalho. Médicos também, gente, confesso que tem muita coisa para melhorar, porque o governo está aberto, mas as associações profissionais, as ordens, não. Então, eu já vi muito médico estrangeiro reclamando, porque por mais que eles tirem total na prova, chega na bancada, a bancada pode virar e falar assim, ai, a gente não te quer. Então, isso eu acho que é uma coisa que eles precisam mudar muito, tá? Tecnologia da informação, área de economia criativa, inovação é fortíssimo. Quem trabalha no setor cultural, Montreal também é um polo no setor cultural, o setor farmacêutico também é muito forte. Os acadêmicos, pesquisadores brasileiros também são muito bem-vindos. Eu conheço professores que são brasileiros que são professores na McGill, na Universidade de Montreal, então é possível você ser professor, sim, tem que dominar o idioma. Deixa eu ver, mercado educacional. Então, Daiane, eles precisam muito, sabe o que precisa lá que é mais tranquilo de conseguir emprego? Para ser professora em garderie, que são as creches, e também ensino primário, precisam muito, né, professor, ensino fundamental, né, precisa muito de professores lá, tá? Falta gente. Peraí, só um pouquinho. Vamos começar com as perguntas do pessoal que faz parte lá da comunidade Viva Quebec, que eles postaram lá no nosso fórum. Então, tem aqui dúvidas da Danielen.
Tem algumas até que a Lina já respondeu, né, com relação ao college, se poderia fazer alguns tipos de college. A Lina já falou que, né, para fazer o PEC tem que fazer pelo DEC ou pelo DEP, né, DEC ou DEP, para te dar o direito, né, de fazer o PEC. Mas ela está perguntando se pode fazer, depois do curso, Lina, se ela pode tirar o visto de trabalho pós-estudos, fazendo um college, né, mesmo que ele seja menor de 1.800 horas. Quem perguntou? Danielen. Dani, pode sim. Qualquer programa em college, universidade, te dá o direito ao visto de trabalho pós-estudos. É só que se tiver menos de 1.800 horas, ele não vai te dar direito ao CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, que é o documento fundamental para você pedir a sua residência permanente. Tá? E aí ela perguntou também, se ela fizer o college e o marido dela trabalhar na área dele, né, com o visto de trabalho aberto, né, Danielen? Se eles podem optar pelo PEC trabalhador ou só o PEC estudos. Nesse caso é só o PEC estudos, tá, Danielen? Porque eu só vou responder que tá na ponta da língua já. Ótimo. Não pode porque o seu esposo ele vai estar com visto de trabalho aberto, que ele é vinculado ao seu visto de estudos, tá? Então é só o visto de estudos que vai definir qual vai ser o rumo de vocês depois, tá? Então, nesse caso, teria que ser o PEC estudos, tá? E a última pergunta da Danielen se você pode aplicar pelo PEC trabalho após terminar o college. Não, né? Tem que ser o PEC estudos. E iniciar o trabalho na área que estudei, mesmo não tendo estudado 1.800 horas. Não, você vai pedir o visto, nesse caso, se você não quiser pedir a residência depois dos estudos, não sei se você quer responder essa. Não, vai fundo, já falei demais. Se você não quer pedir a residência, né, permanente no Canadá depois dos seus estudos, depois do seu college, você vai pedir o visto de trabalho pós-graduação, né, que é um outro visto, né? Aí você vai estudar você vai poder trabalhar pelo mesmo período que você estudou e depois você, né, volta para o seu país, né, volta para o Brasil. Então, assim, se você já vai fazer um college, eu acho que o mais interessante é fazer um college que tenha as 1.800 horas, né? Exatamente. Gente, o investimento já é tão grande, eu acho que você tem que ter. Não é que você, quando você vai fazer um programa de estudo, mesmo que não seja elegível por PEC, não te impede de pedir o CSQ. Você pode fazer um programa de um college que seja de 1.800 horas, menos de 1.800 horas, ou fazer uma pós-graduação, só que acontece, aí nesse caso, o CSQ não vai sair tão rápido, porque quando você faz um programa que é elegível para o PEC, quando você termina os seus estudos, você faz o pedido do CSQ, o CSQ leva no máximo 4 semanas para ficar pronto, é automático. Quem está pedindo o CSQ do Brasil pelo programa de imigração do Quebec está levando o quê? 1 ano e meio, 2 anos, não é? Então, olha isso, 1 ano e meio, 2 anos e o outro 4 semanas. Quando você faz um programa que não é elegível pelo PEC, você só pode pedir o CSQ depois de 6 meses que você tiver começado os seus estudos. Então, digamos que você foi fazer uma pós-graduação de 1 ano e meio, ou um college de 1 ano e meio, tá? Que não tenha 1.800 horas. Então, 6 meses depois, você pode fazer o pedido do CSQ. Tá? Pelo programa regular, né? Programa regular, e é arriscado, porque no PEC você tem direito ao CSQ. Sim, eeles não vão te perguntar mais nada. Você tem o diploma, as 1.800 horas, fala francês. Isso, você e sua família têm direito ao CSQ. Se é um programa que não é elegível para o PEC, não. Então, você vai ser analisado, é o processo de migração mais arriscado. Que vai levar de 2 a 4 anos, às vezes, para ser... Quando você está lá em Montreal, geralmente, aí você... 1 ano, em torno de 1 ano. Então, mas aí, assim, você só pode pedir o CSQ 6 meses depois que você tiver começado o seu programa de estudos. E aí, você pediu o CSQ, vai levar em torno de 1 ano para sair o CSQ. Tá? E aí, seu programa de estudos terminou. Então, você pode ficar no limbo. E depois o processo ainda federal, né? Exatamente. Depois, mais pelo menos 1 ano para o processo federal. Então, é mais arriscado, é mais tenso, é mais estresse. Eu acho que você pode evitar estresse. Melhor, tá bom? E o Quebec é a única província no Canadá que tem um programa igual ao PEC. No resto do Canadá, quando você termina o seu programa de estudos, você dá entrada no Express Entry, né? Lá como trabalhador qualificado, mas você entra no piscinão de ramos igual lá todo mundo. No PEC você fura a fila, isso que é bacana, né? Exatamente. Você vai para um grupo especial, em vez de ficar esperando lá na fila todo mundo, você passa, tchau, gente, meu CSQ fica pronto em 4 semanas, deixa eu pegar minha residência mais rápido. Porque o Quebec entende que é muito mais inteligente, e eu concordo plenamente, dá chance a você, que já tem um diploma local, fala os idiomas, está com a sua família integrada, seu marido, sua esposa trabalhando, os filhos na escola, que você se tornem residentes permanentes do que uma pessoa que ainda está lá no país dela de origem. Exatamente.
muito mais interessante. Isso é um ponto muito importante, até se você quiser falar um pouquinho rapidamente sobre isso, Lina, para você, tanto para a imigração, né, porque por isso que eles dão prioridade para quem já está estudando lá, né, para poder imigrar, mas também o mercado de trabalho. Qual que é a diferença entre eu chegar no mercado de trabalho com o meu diploma do Brasil e eu ter um diploma lá do Canadá, né? Por isso que eles focam muito nisso. Então, para a gente conseguir se integrar no mercado de trabalho, é uma grande vantagem a gente ter um diploma canadense, né? Gente, estudar é uma excelente forma de integração. Por quê? Primeiro que você vai entender a mentalidade deles, é diferente, a forma que eles relacionam. Os quebequenses é diferente da nossa. Tem códigos culturais que são diferentes, então a gente precisa entender isso, tá? E também para você fazer resultagem, networking, porque através do seu programa de estudos, construindo um relacionamento com os professores, com os colegas, você pode sim conseguir emprego, tá? Eu conheço várias pessoas que conseguiram, eu mesma já fui recomendada, falei empregos, enfim, trabalhei dentro da universidade, continuo trabalhando, colaborando com a universidade até hoje, depois de quase 2 anos de formada. Então, assim, é super importante para você ter essas referências. E outra, vão ser referências. No Canadá, no Quebec, eles pedem muito cartas de referência quando você vai fazer um emprego, vai fazer entrevista de emprego. Então, você tem as referências dos seus professores. Isso conta muito, tá? Gente, tem uma pergunta aqui do Rodolfo, que ele fez há algum tempinho. Sobre o mercado de trabalho, falam-se muito sobre a experiência canadense. O que as empresas, mercado esperam dos imigrantes que estão indo estudar e depois trabalhar, e também para os cônjuges que irão direto para o mercado de trabalho? Então, a experiência canadense, o que é a experiência canadense? Olha, o que eu recomendo, né? Por isso que o mestrado ele ajuda a ter essa experiência canadense, porque eu fui como residente permanente e ter a primeira experiência profissional é muito difícil. Por isso que eu recomendo fazer trabalho voluntário. Trabalho voluntário é muito reconhecido, muito valorizado no Canadá. E o que o trabalho voluntário vai te ajudar? Vai te ajudar a entender como é que funciona o mercado de trabalho. Eu fiz 4 anos de trabalho voluntário na Câmara de Comércio Latino-Americano do Quebec, que foi fundamental para tudo que eu estou vivendo hoje, tá? E dali surgiram outras oportunidades interessantes. Segundo, que você vai ter cartas de referência, porque no trabalho voluntário tem um organigrama, é tudo organizado, eles têm eventos, têm atividades, então assim, todo mundo leva muito a sério, como se fosse um trabalho mesmo. Então, você vai ter cartas de referência de pessoas que trabalharam com você e de organizações que são conhecidas, então eles vão falar, ok, ele fez um trabalho voluntário, então ele é imigrante, mas ele entende como é que funciona a nossa mentalidade, quais são as regras de conduta, o modelo cultural para a pessoa se relacionar no mercado de trabalho. Porque o que eles querem ver, gente, o que acontece? A gente é brasileiro, a gente ainda tem mais facilidade, mas igual eu falei em outras nacionalidades, eles têm muito problema com chineses ou árabes, ou, por exemplo, uma pessoa que é muçulmana e precisa parar 5 vezes por dia para poder orar, né? Então, ou às vezes um africano. O africano, eu tive um professor africano que os alunos todos ficaram irritados porque ele não conseguia se estruturar, é uma questão cultural. O jeito de passar, ele era mais solto. E para um anglo-saxão, norte-americano, gente, é pragmático, é objetivo, é direto no ponto, entendeu? Então, eu tive dificuldade, que eu era eu tinha dificuldade direto no ponto, então os meus 2 primeiros chefes, eles ficavam nervosos comigo, eu não entendia. Hoje eu entendo, hoje eu ficaria irritada comigo mesmo. Então, é entender. Outra, mercado de trabalho no Quebec, no Canadá, é cada um mais na sua. Isso no início pra gente é meio difícil, porque a gente se sente meio solitário. Trabalho é trabalho, assuntos pessoais ficam em casa. As pessoas não misturam muitas coisas, não. Não se perguntam coisas pessoais, né? Não. Então, isso pode ser isso dá a impressão de ser um ambiente mais frio, e às vezes é mesmo, é mais frio, as pessoas não se envolvem muito, cada um guarda os seus sentimentos para si, mas, gente, a gente não tem que mudar quem a gente é, maravilhoso ser brasileiro. Os meus 2 empregos, gente, eu cheguei lá com o sol, Brasil, vambora, gente, e aí mudei o ambiente de trabalho, porque para mim, afeto e amor é fundamental no meu dia a dia. E aí a gente chega com a nossa alegria brasileira, a gente influencia e muda o ambiente positivamente, sem medo, tá? Sem invadir o espaço do outro, mas não deixe de ser brasileiro, a nossa brasilidade é maravilhosa, e todo mundo ama o Brasil, gente. Aqui é da Heloísa.
Como entram os cônjuges que não vão para a escola, mas vão direto para o trabalho? Ótimo, ótima pergunta, Luísa, porque os cônjuges costumam sofrer um pouquinho. Por quê? Porque quem vai para a escola já está com a vida toda organizada, sabe que vai acordar, vai de segunda a sexta, vai ter atividade, vai ter aula, vai ter trabalho. O cônjuge tem que se lançar à selva, né? Porque é difícil o mercado de trabalho e é muito diferente o modelo do currículo, o jeito de fazer entrevista, tudo é muito diferente, gente. Então, assim, o que eu recomendo para o cônjuge é buscar formas para poder entender como é que ele pode se integrar no mercado de trabalho, como que ele pode fazer isso. Tem centros de apoio lá em Montreal que você pode fazer, assim, mas são poucos, porque quem não é residente permanente, na verdade, não costuma ter muito acesso a esses serviços. Fazer o coach profissional comigo, eu sei que eu sou suspeita para falar, Alina, mas você quer vender seu serviço. Mas, gente, eu já ajudei muita gente, é um investimento mínimo que você faz. Inclusive eu. É um investimento mínimo que você faz para você poder entender como é que você vai se integrar no mercado de trabalho e conseguir o quanto antes um emprego para o dinheiro começar a entrar na conta, porque quando a gente migra, o dinheiro só sai, o dinheiro, né, é muito gasto e isso dá desespero. Então, o ideal é que você consiga um emprego quanto antes para já começar a receber um salário. O que eu atendo de gente com síndrome do pânico, depressão, vocês não têm noção, porque os meses vão passando e a pessoa vai procurando emprego e não consegue nenhuma resposta nem para uma entrevista, mas por quê? Metodologia toda errada, usando a metodologia do Brasil lá, e aí não dá certo, a gente tem que ser metodologia quebequense canadense. Gente, ó, a gente vai responder 4 últimas perguntinhas bem... já tá acabando! Estamos acabando, que a gente tem mais 4 perguntas que estão bem grandinhas aqui, a gente vai responder essas 4, da Monique, do Evandro, da Olivia. Ai, que bom que a Olivia conseguiu vir. A Olivia é do nosso grupo de coaching. Ei, Olivia! E a Tiana. Então, vamos lá. A pergunta da Tiana é, Lina, o nível B2 exigido pela imigração é um bom nível para ingressar em um mestrado em Montreal? Sim, o nível B2 é o nível exigido, né, Olivia, que é o mínimo, que é o início do avançado. A Tiana tá perguntando. Que é o início... mas a Olivia também tá comentando, ó. Mas o B2 é o início do avançado, mas é o ideal para você começar, mas se você puder mais, ainda mais, melhor, tá? Eu sempre falo que não tem limite, estude o máximo que puder, tá? Vamos lá, Olivia. Oi, meninas, muito feliz de ouvir as experiências de vocês, pois também sou de Relações Internacionais, ó, a nossa colega. Ao iniciar o projeto de imigração em 2018 com meu marido, também de RI, demos de cara com o mestrado na UDM e nos apaixonamos. É muito bom o mestrado. Nossa grande questão é que eu queria ir estudando e ele trabalhando, porém eu falo inglês nível B2 e ele ainda está iniciante. Na opinião de vocês, isso dificultaria muito o acesso ao mercado assim que chegarmos? Eu pretendo trabalhar 20 horas com o mestrado, mas o peso das contas vai ficar nas costas dele mesmo. Isso nos preocupa muito, nos faz pensar em Vancouver como uma segunda opção. Olivia, depende, vocês falam francês também ou é o inglês, o nível? Porque se for inglês e para Vancouver também não soluciona, né, Olivia? Porque se ele não tem nível de inglês suficiente, Vancouver é inglês. Então francês. Também... é francês, Olivia, francês? Não inglês, você escreveu... Tá, entendi. Porque você comentou comigo até no grupo que vocês falam inglês também, além do francês, se não me engano, né? Vocês têm inglês avançado e daí você tem o francês B2 e ele não fala francês. Tá. Entendi. Então, olha, assim, eu sou suspeita para falar, eu acho que você tem que ver qual cidade, eu sempre falo, quando você vai escolher aonde você vai estudar, não é só a instituição, você tem que escolher a cidade, é fundamental, porque você não vai viver nas 4 paredes da instituição, você vai ter vida fora, você vai trabalhar, você vai pegar o transporte público, você vai passear, vai fazer amigos, então tem um custo de vida que você tem que ver, então assim, eu sei que te preocupa a questão do francês em Montreal, mas lembre-se que Vancouver, o custo de vida de vocês vai ficar mais alto. Muito mais alto. E aí vai dar, entendeu? Vai ser meio que trocar 6 por meia dúzia, entendeu? E agora, dá para aprender francês, gente. Francês não é um bicho de 7 cabeças, é um idioma neolatino como o português. E eu acho que tem que olhar isso como uma oportunidade. É um desafio, mas é uma oportunidade de você aprender mais um idioma. A francofonia oferece tantas oportunidades incríveis. Eu ganhei bolsas porque eu falava francês. Participei de fórum internacional, Unipec, com gente do mundo inteiro, tudo pago, porque era fórum da francofonia, entendeu? Eles valorizam muito, gente. E assim, Olivia, pensa que pela área de formação de vocês, a melhor chance, a melhor oportunidade para vocês migrarem é realmente através dos estudos, né? Então... Agora, qual que é a área do seu esposo, Olivia? Porque tem que ver isso também. Ele é de RI também. Ele é de RI. Tá. Sim. Porque às vezes ele pode conseguir um trabalho só com inglês, tá bom? Isso é possível. Eu sempre falo que é igual, sabe aquele filme Matrix? São 2 mundos paralelos. Você pode fazer uma carreira toda só em inglês, ou uma toda só em francês, ou os 2 idiomas, que é o mais fácil, que vai
te abrir mais oportunidades, mas só com inglês nada impede de conseguir um trabalho. Ainda mais se Montreal tem organizações internacionais também, entendeu? Então, mas ainda mais se ele for de relações internacionais, francês vai ser super importante para a carreira do esposo da Olivia. Maravilha, Olivia. O Marcelo está perguntando sobre o certificado de Project Management, né? Se ele é bem aceito no Canadá. Muito, muito. Né? Ótimo. Esse certificado é super difícil, é super aceito, super reconhecido. Marcelo. O Marcelo também é do nosso grupo de coaching, ele é da área de arquitetura, mas trabalha bastante na área de gerenciamento de projetos. Eu falei para ele que esse é um excelente caminho para ele contornar um pouco a questão da validação de diploma, etc., de ter que fazer, né, o processo todo, né, de tirar com o órgão regulamentador, né, ele pode trabalhar com gestão de projetos. Então, sim, é bem aceito, Marcelo. E aí, duas últimas perguntas que já estavam ali, que é a da Monique e do Evandro. Então, a Monique, se a sua profissão está em demanda, melhor fazer um college para conseguir logo um emprego? Depende muito. Monique, marca consultoria que eu vou adorar te orientar. Não é porque eu quero dinheiro, não, gente, não é isso, não. Mas é porque eu atendo muita gente e eu sempre falo que cada ser humano é um universo, então eu preciso entender qual que é a sua formação, se você é casado, tem filho, qual que são os seus recursos financeiros, qual que é o seu perfil, meta de carreira, tudo para poder te responder. Porque não tem como te dar uma resposta categórica. Seria irresponsável até dar uma resposta baseada em algum achismo, sem conhecer o perfil da pessoa. Sabe por que a gente está falando isso, gente? Nós estamos falando da vida de vocês, isso é muito sério. É a família de vocês, são os filhos de vocês, a história, as economias de vocês. Então, é muito sério a gente estar com a vida de vocês na nossa mão. Então, por isso que a gente precisa atender cada um de forma personalizada para tomar uma decisão que seja inteligente, que seja cheia de amor, de cuidado por vocês, tá bom? Isso é muito sério, gente. Olha, eu posso falar, legal, eu tenho lá, né, no meu blog também, a Fê vai colocar todas as informações no linadonar.com, eu falo que mais que compartilhar as minhas histórias, eu compartilho os meus perrengues. Então, tudo que eu sofri, eu quero que vocês sofram menos. O sofrimento é inevitável, gente, porque emigrar é uma dor, não tem jeito, o choro vai vir. Se alguém romantizar, né, a imigração para vocês, é mentira, não tem nada de romântico, tá, gente? É duro, a gente chora, a gente passa solidão, a gente fica doente sozinho, tem muitos desafios, mas é uma experiência transformadora que a gente cresce verticalmente. Hoje, tudo que eu tô colhendo é um salto quântico, gente, é muito incrível, é muito poderoso. Vamos lá. Evandro, então, nossa última pergunta, gente, para a Lina também contar um pouquinho mais do trabalho dela, porque o pessoal aí tá bem interessado, né? A gente contar, e daí eu vou também oferecer aqui para vocês um carinhozinho para quem contratar o serviço da Lina, né? Então, vamos lá, Evandro. Lina, sobre o pedido de visto. Ouvi dizer que para fazer pedido de visto para um DP é necessário comprovar vínculos com o país. Ouvi dizer que é bom que o aplicante tenha um emprego ou estágio aqui no Brasil para aumentar as chances de aceitação. Isso é verdade? Isso, gente. O que acontece é uma hipocrisia, é essa palavra, não tem jeito, mas eles querem ver que o que eles querem entender? O que você tem que falar? Que você quer estudar para você ter um diploma canadense, ter uma experiência profissional e depois voltar para o Brasil. Então, eles querem ver vínculos de vocês aqui de alguma forma. Pode ser um imóvel, pode ser um emprego que você tenha, mas que você, claro, você vai pedir demissão do seu emprego ou um período de ausência, né? Enfim. Então, assim, mas eles querem... a motivação tem que deixar claro lá, que você vai e que você volta. Gente, 99% dos brasileiros vão para ficar, tá? Vamos falar sério. E eles precisam que a gente fique. É só uma questão burocrática mesmo. Mas eu não sei por que eles têm essa política de não ficar fazendo muita bandeira, entendeu? Da imigração. Mas eles querem vocês todos lá, eles precisam da gente. Sim, tá? Principalmente se forem estudar, né, gente? Então, acho que é isso. Tem ali, pergunta se o Quebec vai separar ou não, vixe. Não vai separar, não, gente. O movimento não tem força suficiente para separar, não se preocupem, isso não vai acontecer, sem chance. Vamos só, Marcelo, tranquilo. Só do Ricardo aqui, emprego em universidade é sempre indicação. Você fala indicação do professor para conseguir um emprego na universidade, é isso, Ricardo? Tem que ter uma indicação? Gente, emprego na vida é sempre indicação, tá bom? Eu sempre falo, tem que construir relacionamento. Você sabia que no mercado
Não, bom, sempre tem entrevista, né, Ricardo? Sempre vai ter alguma entrevista, algum processo seletivo. Mas, por exemplo, o que você tem que fazer, gente? Sempre construir relacionamento. Saber que mais de 90% das vagas de emprego, no geral, não só na universidade, no mercado de trabalho, são preenchidas por recomendação. Nós sempre queremos trabalhar com pessoas que nós confiamos, gente. Quando, por exemplo, a Fê me chamou para esse hangout, eu nem perguntei que era. Falei, fez só marcar, porque eu confio nela. Se fosse outra pessoa, nem tanto, eu queria saber todos os detalhes, porque é meu nome, minha carreira, mas a Fê eu confio. Então, trabalho a mesma coisa. Vou contar uma historinha pra vocês. A gente tem que marcar mais um hangout, Fê, só para contar histórias, para inspirar vocês. Eu, no mestrado, eu sempre sentava na frente, sempre prestava atenção, fazia os trabalhos com muita dedicação, porque eu valorizava muito aquele momento que eu estava vivendo. E esse professor africano que eu mencionei, que ninguém tinha paciência com ele, eu tinha toda a paciência. E aí ele conseguiu uma vaga de monitor para ele, contratar o estudante para ser monitor para ele. Antes dele divulgar a vaga, gente, ele me chamou no cantinho assim, falou, Lina, eu tô com uma vaga para um estudante para ser monitor comigo, mas antes de divulgar a vaga, eu queria que você viesse na minha monitora, você topa? Olha isso. Por quê? Porque eu era a única estudante que, assim, tinha alguns outros, mas eu era a única que dedicava mesmo, porque tem muita gente mesmo lá no Canadá, a gente fica no celular, no Facebook, senta lá para só esquentar o banco, entendeu? E não valoriza, porque enquanto a gente teve que mudar de continente para entrar naquela universidade, teve gente que só mudou de bairro, entendeu? Então, a gente valoriza muito mais, por isso que a gente é tão querido, tá? Então, tudo é recomendação. Quando for para a universidade, senta na frente, tem um sorriso leve para o professor, faz perguntas inteligentes, né? No Canadá, eles valorizam muito as pessoas que demonstram que têm esforço, que estão interessadas, principalmente interessadas na cultura deles, no jeito deles verem a vida, no idioma deles. Então, esteja realmente interessado. Eu acho que isso é uma coisa que eu percebi, que às vezes, onde eu estive totalmente disposta a aprender e mostrei realmente interesse, né, na cultura deles, a resposta e as portas foram abrindo, né, e a resposta deles foi muito mais positiva, né, e muito mais acolhedora. Então, é isso em qualquer lugar, né, a gente dá preferência para aquele que tem realmente interesse, né? E o mercado é assim, a vida é assim, né, gente? A vida é assim, gente. Né? Então, Lina, agora conta um pouquinho pra gente como que funciona o teu trabalho, tanto o coaching profissional como a consultoria acadêmica, né, para o pessoal entender, né, e aí já vou aproveitar e dizer que aí quem contratar, quem vier a contratar, né, a consultoria com a Lina, avisa a gente que eu vou dar um presentinho para vocês, tá? Depois eu vou mandar por e-mail, mas vai ser um dos nossos guias de imigração, né? A gente tem uma série de guias aí que a gente vende no nosso site e eu vou tá dando de presente para quem contratar a consultoria com a Lina, tá, gente? Então, Lina, explica pra gente como é que funciona. Só antes eu queria recomendar os guias da Fê, porque, olha, muita gente me contacta chamando para hangout, para parceria, não sei o quê, e eu sou muito cuidadosa. E o trabalho que a Fernanda faz é de muito cuidado, de muito profissionalismo. E os guias que ela produziu, vocês vão economizar muito tempo, em vez de ficar perdido na internet, a gente tem muita informação errada, tem muita gente, muito charlatão, muito cuidado, muita gente prometendo muita coisa que não é verdade, tá bom? Para ganhar muito dinheiro. E tentando empurrar alguma situação, às vezes, porque eu já tenho de gente que vocês não têm noção, que pagaram uma fortuna para uma consultoria toda enganosa, que prometeram mundos e fundos e não era nada daquilo. Inclusive, o prefácio dos nossos guias foi escrito pela Lina. Então, o guia, gente, é para economizar o tempo de vocês, informação toda organizada, bonitinho, leiam, tá? Leiam, é importante ler. Então, vamos lá. linadonar.com, que é o meu site. Eu trabalho como consultora e coach profissional. Então, como consultora em educação, eu oriento tudo com relação colleges, né? Curso de idiomas, para quem quiser fazer. E também tem o coach acadêmico, onde eu oriento com relação a definir o melhor programa de estudos dentro de uma universidade, tá? De acordo com o seu perfil. Também eu atendo muito casal, então definir do casal quem que vai estudando, quem que vai trabalhando, que é um grande enigma também, que as pessoas ficam na dúvida, a gente não sabe quem que estuda, quem que trabalha. Então, ajudar a definir para o casal quem que é melhor estudando, trabalhando, tanto em termos de realização para o casal, tanto em termos de estratégia financeira.
tá? Quem que pode ganhar mais no mercado de imigração também, né? E quem que está mais preparado para se lançar no mercado de trabalho, que a gente também precisa ver isso para diminuir a dor, tá? E para evitar separação, gente, porque o que tem de casal que vai e separa, também vocês não têm ideia. Eu falo, não, quero fazer de tudo para vocês morrerem velhinhos, porque separar é muito ruim, não recomendo, tá? Então, isso no coach acadêmico. Então, assim, desde preparar, eu tenho uma série de guias que eu mando pro meu cliente, e ele faz a primeira versão dos documentos, do modelo do currículo, seja em inglês ou francês, tá? Carta de motivação, carta de referência, escrever o pré-projeto, ajuda a escrever o pré-projeto, todos os documentos que forem necessários. Eu faço uma primeira correção, mando pro estudante, ele faz as correções, me manda, eu faço uma segunda revisão, e aí a gente finaliza. E também ajuda a encontrar o professor orientador, tá? Porque também é uma coisa difícil, e ajudar a preparar para entrevista com o professor orientador, porque a gente faz aquele primeiro e-mail de apresentação que eu falei, que a gente faz um e-mail pica das galáxias, que tem que ser maravilhoso, e aí o professor vai falar, ok, vamos marcar uma entrevista, eu te preparo para essa entrevista, para fazer com que você nem precise perguntar por bolsa, para que o professor vire e fale assim, você já tem bolsa? Não, não tenho. Gente, eu tenho história, tem lá no meu canal no YouTube, que é o Lina Donar, entra lá, vídeos com vários estudantes que eu orientei e conseguiram bolsa, e que fizeram de uma forma com que o filtro ficou tão cor-de-rosa, que ele fez tudo tão certinho, tão profissional, que o professor fala assim, eu te quero, vou te ajudar a conseguir bolsa. É assim, gente, é criar oportunidade, entendeu? De forma com que a pessoa fale o que você quer ouvir. Esse é o melhor jeito, gente, você já chega por cima poderoso, tá? Empoderamento, tô falando aqui de empoderamento, tá? Coaching acadêmico. E tem o coach profissional, que eu também já orientei. Ai, gente, eu perdi as contas, abafa o caso. Muita gente com relação à integração no mercado de trabalho. Sim. No Canadá e agora no Brasil também, estou atendendo muito aqui no Brasil, que eu estou passando uns meses. Então, assim, desde preparar o currículo até te passar todas as dicas de como que você vai criar a sua própria oportunidade. Gente, tá por fora esse negócio de ficar mandando currículo pela internet. Não vai. Imagina, tem um currículo lá de um canadense ou quebequense, eles vão escolher, tá bom? Infelizmente, é assim que funciona. Então, você tem que criar a sua própria oportunidade, ligar para a pessoa certa, fazer o seu elevator speech, marcar uma reunião, chegar lá bem vestido, com body language, a linguagem corporal correta, saber se vender, ir em eventos de networking, cartão de visita, quais eventos ir, como fazer networking, isso tudo e muito mais no coaching profissional, para te empoderar e você fazer entrevista e quem estiver te entrevistando ficar tão apaixonado, querer te contratar na hora. Eu tenho tido histórias assim, gente, eu falo com muita simplicidade de coração, de pessoas sendo contratadas na hora, depois que fazem um coaching comigo. Inclusive, essa semana eu tive a notícia de que eu fiz um engenheiro, o Estevão, fiz o coaching com ele, mandou mensagem no LinkedIn, Lina, tô contratado. A gente, 2 semanas depois que a gente fez o coaching. E, gente, querem um exemplo vivo de saber se vender? É a própria Lina Donar, né? Porque mulher poderosíssima que tem aí presença, né? Então, gente, realmente recomendo o trabalho dela, não porque é minha amiga, mas sim porque eu admiro muito como profissional. A Heloísa está perguntando como que contrata o seu serviço, Lina? Pode escrever para a Fernanda, que a Heloísa, ela te coloca em contato comigo. Sim. E a Fê também vai colocar o meu site, mas é o meu nome, linadonar.com. Pelo meu site você pode marcar também, tá bom? Entrem lá, o formulário, você pode marcar, só me escrever. Ou então meu Facebook, gente, que é meu nome, linadonar.com. Eu também tenho canal no YouTube, tô no Instagram, tô no LinkedIn, enfim, eu não posso fazer mais nada de errado, gente. Tô em todos os lugares. Gente, digita Lina Donar em qualquer rede social que vocês vão encontrá-la lá, tá? Se vocês quiserem, pode vir através de mim ou pode contactá-la diretamente. E aí avisem para ela que foi através desse hangout que vocês conheceram o trabalho dela, que aí eu mando, ela vai me avisar, né, quem contratar o serviço dela, que eu vou mandar. A Daiane perguntou se o guia é grátis. Então, Daiane, os guias, eles são pagos, tá? A gente são 3 guias que são em PDF e um quarto que ele é um projeto de imigração que você vai preencher na nossa área de membros do Viva Quebec, tá? Eles são pagos, eles têm um custo, tá? Eu vou mandar tudo por e-mail para vocês, mas para quem contratar a consultoria com a Lina, eu vou mandar o volume 1, que é o guia de imigração, que vai ajudar vocês a terem essa visão da imigração, né, da parte de estratégica de imigração. Vai ter lá todos os links para vocês, onde vocês vão ver como fazer o application, enfim, tudo bem explicadinho, um passo a passo, porque assim, às vezes a gente fala nessas questões um pouco mais
mais objetivas, mas a gente precisa realmente ter os links ali, tudo organizadinho, passo a passo, que fica muito mais fácil. Precisa, gente, organização. Né? Então, Patrick, vem fazer o coaching comigo, você tem entrevista semana que vem, quero te empoderar para ser contratado na hora. A Lina também ajuda com a entrevista de emprego, totalmente, né, processos seletivos, sobretudo em nível internacional. Posso fazer um convite? Claro. Na terça-feira, agora, porque eu também, né, fundei a Mission Abroad, que é uma organização, terça-feira agora, a gente vai ter um hangout, que vai ser através do nosso canal no YouTube, da Mission Abroad. A Fê vai postar lá na página do Viva Quebec. Um hangout com o cônsul do Canadá em São Paulo, Stéphane Larue, que é um quebequense sensacional, queridíssimo. E a gente vai falar sobre o Canadá como destino acadêmico. Eu vou estar entrevistando o cônsul, gente. Que maravilha! Olha que bacana, que honra. E a gente vai estar com um grupo de estudantes lá do consulado em São Paulo e a gente vai falar muito sobre Canadá, destino acadêmico, estudos, vida no Canadá, estilo de vida, um pouquinho do mercado de trabalho também, mas junto com o cônsul. Terça-feira agora, dia 6 de dezembro, às 13 horas, a gente vai entrar ao vivo no nosso canal no YouTube da Mission Abroad. A Fê vai postar lá no Viva Quebec para vocês. Sim, gente, eu tenho, todo mundo que está aqui participando, eu tenho o e-mail de vocês, que vocês se registraram para entrar, então eu vou mandar por e-mail para vocês tudo isso que a gente falou, né, os links certinhos, como que contrata o serviço da Lina, os guias, a nossa comunidade, tá, gente? Então, fiquem de olho no e-mail de vocês, eu vou mandar tanto a reprise desse Hangout hoje, que vocês podem assistir de novo, né? E também todos esses materiais, essas informações extras, tá, gente? Eu adorei tanta experiência, Fê, vamos marcar outro Hangout em breve, eu amei. Nossa, vamos ver se eu vou para BH agora te visitar. Ai, vem, Fê, vamos marcar outro, gente, amei, Olivia, amei, Paula, Daiane, Patrick, todo mundo, amei vocês, eu também quero conhecer vocês todos pessoalmente. Olha, eu vou estar... A Olivia tá no Rio, né? Tá, eu não vou no Rio esse ano mais, mas, gente, eu tô sempre viajando pelas principais capitais para participar das feiras de educação do Canadá, dar palestra nas universidades, seja pela Universidade de Montreal, pelo Mission Abroad. Então, me sigam lá no Facebook, que eu tô sempre postando a minha agenda, venham me encontrar. Agora, quarta-feira, dia 7, para quem estiver em São Paulo, vai ter um evento da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, para quem já estudou no Canadá. Qualquer tipo de programa, pode ser idiomas, escola de universidade. Eu não sei se ainda tem vagas para quem já estudou, tá, gente? Mas vai ser o dia inteiro, vai ser um workshop lá em São Paulo. Tem alguém aí de São Paulo, gente? Que aí, se vocês tiverem e já não tiver como fazer inscrição, eu dou um jeito de colocar vocês lá dentro, só me inscrever. A Mariana, o Adnan também. Então, gente, olha, eu vou pedir para você pode postar lá na página? Isso, eu mando no e-mail também. Isso, vou pedir para a Fê postar o evento para vocês, porque eu vou dar uma palestra sobre empreendedorismo no Canadá, apresentando o case da Mission Abroad, e vai estar lá um representante da Bombardier, Rio Tinto Alcan, LinkedIn, Headhunters e muito mais, junto com o cônsul. Vai ser de 2 às 8 da noite o dia inteiro, vai ter networking também. Então, se você estiver em São Paulo, venha. Se vocês tentarem fazer inscrição lá para o evento e não der certo, me avisem que eu vou ver se eu consigo colocar vocês lá dentro. Não posso prometer, mas vou usar os meus poderes de networking para tentar colocar vocês lá dentro, tá bom? Legal, gente. Muito legal, muito obrigado, muita gratidão por vocês estarem aqui hoje. Foi muito legal a gente compartilhar com vocês. Amei. Vocês são ótimos, fazem perguntas muito interessantes, muito pertinentes com o assunto. Verdade. Tá, gente? A gente vai fazer outros hangouts, né? Gente, quem não estiver seguindo o Viva Quebec ainda, vai lá no Facebook, no Instagram, segue a gente, principalmente no Facebook. A gente está sempre compartilhando artigos com muita informação. Gente, as informações dos artigos são de bastante qualidade. A gente fala sobre mercado de trabalho, estudos, né, sobre os programas de imigração. Então, acompanhem a gente lá, tá? E contem com a gente, mandem e-mail. O e-mail do Viva Quebec é info@vivaquebec.com e a Lina é lina@linadonar.com, né? Isso. O e-mail. Então, entre em contato com a gente, tá? A gente está aqui para ajudar vocês, é o nosso trabalho, total, né? A gente ama o que a gente faz, a gente ama cuidar de pessoas. E olha, não se esqueça, você é o capitão da sua alma. Vai ter gente que vai falar não com a gente, que só vai te criticar, vai falar que não vai dar certo, que você é louco, que você sonha demais. Eu já ouvi muito isso e continuo ouvindo. Gente, deixa pra lá, deixa as pessoas falarem. Cabeça no céu e pé no chão, tá? E a gente pode realizar todas as coisas. Você escreve a sua história. Não se esqueça de você pode realizar tudo o que você quiser, tá bom? Exato. Gente, eu cheguei nas Nações Unidas. Quando que eu ia imaginar que eu ia chegar lá, sabe? E eu fui e eu cheguei. Por quê? Eu olhei onde eu queria chegar, eu me planejei, eu fiz todo um planejamento, né?
e eu fui caminhando em direção. Então, é isso que a gente está aqui para ajudar vocês a fazerem, a planejar esse caminho até onde vocês querem chegar. Tá Adorei, bom? gente. Está rosa, gente, que legal. Tá Ai, rosa que aqui bom. também. Também tá muito rosa aqui. Amei vocês. Que público gostoso, né? eu amei. A Olivia já criou a aba lá, a planilha para Montreal. Adorei, Ai, Olivia. maravilha, Olivia. Gente, vou ver todas as mensagens de vocês, tá bom? Respondo quanto antes. Patrick mandou também. Teve mais alguém que falou que mandou mensagem. Então, vamos olhar o e-mail agora. Amei, gente. Contem com a gente, tá? A gente tá aqui para isso. Boa noite, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Tchau. Tchau, até mais.